Sejam todos muito bem-vindos. Aqui quem fala é Paulo Neves e a gente vai retomar a nossa série do livro Python Fluente, falando aqui sobre a primeira parte do primeiro capítulo. O primeiro capítulo é a estrutura de dados. A primeira parte dele é o modelo de dados do Python, que o autor vai nos trazer um exemplo que ele chama de um baralho pythônico, onde ele mostra os usos das funções especiais do Python, funções que permitem que a gente melhore a usabilidade das nossas próprias classes. Eu vou já vir aqui para a pasta do livro. Vamos criar aqui uma nova pasta, estrutura de dados. Vamos escrever direito para depois não ter problema. Eu vou abrir aqui o VS Code. A gente vai começar a codar direto já. Puxei ele para essa tela. Eu estou também com o VS Code de cola aqui na tela ao lado, para me permitir não errar no vídeo para vocês, tá? Então, eu vou já começando aqui criar um arquivo chamado deck.py. A gente vai estar codificando o nosso baralho. Então, eu vou criar uma classe de uma carta, a classe chord, e seu método inicializador, né? Já é um dos métodos especiais que a gente tem no Python, o método construtor dunder_init. E uma carta eu vou ter o valor dela, e vou ter o naipe, né, o Swift. E aí eu vou passar para dentro do meu objeto, né, o meu self, no underline value. Eu vou passar o value. E no underline Swift eu vou passar o Swift. Né? Eu vou fazer uso intenso do autocomplete aqui, tá, gente? Não vou ficar tentando digitar tudo para vocês. O que ele autocompletar certo eu vou seguir, tá? Estou tentando não copiar e colar para vocês verem a codificação em si, mas vou fazer uso extensivo aqui do autocomplete, sim, que é como eu codo no dia a dia. Bom, criei aqui uma classe. Então aqui embaixo, vamos fazer só deixar mais organizado, né? Deixar aqui um if main para ele só executar esse código no momento que eu estiver executando o Python, executando esse arquivo. Então vamos pegar uma carta, vamos criar uma carta card, vai ser um as. As coisas dentro do meu objeto eu posso deixar em português, né? Vai ser um as de espadas. E aí eu vou imprimir esse card. Vamos ver, vou salvar, vamos ver aqui o resultado, vou executar ele aqui. O resultado foi que tinha um S errado ali. E está faltando 2 pontos aqui. Pronto. E aí ele imprimiu a nossa carta, que não nos diz absolutamente nada, né? Eu quero ver o valor e quero ver o naipe da carta. Eu saber que é um as de espadas. Mesmo assim, ainda saiu as espadas. Eu teria que interpolar uma string aqui ou usar uma f-string aqui dentro, tá? Para sair bonitinho. E aí onde entra o nosso primeiro método, nossa primeira função mágica, que seria o dunderstr. O dunderstr ele controla como nosso objeto será impresso num print, né? Então, basicamente vai ser isso aqui, ó. Eu vou fazer um retorno. Estou usando aqui uma f-string, onde eu interpolo o self-value de self-swift. E aí aqui eu não preciso acessar diretamente os atributos, até porque eu tinha colocado eles como privados, né, dizendo que eles não deveriam ser acessados diretamente. Posso fazer um print card e ele vai me imprimir aqui, ó, as de espadas. Esse é o nosso primeiro método da estrutura de dados do Python que o autor nos apresenta. E aí, para apresentar os outros métodos, a gente agora vai criar
baralho, que é um deck. Não vamos ver todos os métodos, tá, gente? São muitos, se eu não me engano, são mais de 40 métodos. A gente vai ver alguns dos principais aqui. E vamos definir aqui o que é o deck, né? O deck eu tenho vários naipes. E vou ter várias cartas, né? Então, nos naipes, eu vou ter uma lista, né, dos naipes. Aqui é ouros, espadas, copas, ouros e paus. E aí eu vou ter minha lista de cartas, que ele começa aqui com um A, que é o As. E aí ele vai do 2 ao 10, o J, Q e o K. Observe que esses objetos não foram atribuídos ao self, tá? Esses atributos aqui, eles não foram atribuídos aqui dentro do self. Eles, na verdade, são só duas variáveis que vão auxiliar a gente a montar o card em si, o deck, tá? Então eu vou ter aqui agora sim no self uma lista de cartas também. Vai ser uma lista vazia. E aí eu vou popular essa lista com for. Para cada naipe em naipes, para cada Swift em Swifts, para cada carta em cards, né? Eu vou percorrer cada um desses naipes e cada uma dessas cartas, adicionando, fazendo um self cards, pegando essa lista aqui e fazendo um append de uma nova carta que vai ser criada aqui na hora, com a carta que tiver aqui e o naipe que tiver aqui. Então ele vai fazer isso por todo o processo, e aí a gente vai ter um deck completo. Então vamos chegar aqui agora, vamos já começar a fazer os testes. Vamos montar um deck. Se eu for imprimir o deck, da mesma forma eu só vou ter o retorno do objeto, né? Porque eu não tenho nenhum str, não tenho nenhum str definido, under str. Mas aí vamos dizer que eu quero saber o tamanho do meu deck, um len deck. Quantas cartas eu tenho no deck? Ele vai me retornar um erro aqui, porque não tem método len. Deixa eu limpar para ficar mais fácil o retorno. Então eu teria que fazer um len dentro da minha lista de cartas, que observem é um atributo privado, não deveria consultá-lo diretamente, né, de fora da classe. Então aqui eu tenho 52 cartas. E aí entra mais um dos nossos métodos mágicos, que a gente pode fazer aqui, que é o def len. E eu posso definir como é que a classe vai retornar o tamanho do objeto. Então, eu quero que o retorno do meu método len seja exatamente isso que eu fiz aqui embaixo. O len da lista de cartas, né? O tamanho da lista de cartas vai ser o tamanho da minha classe, por assim dizer. Então, aqui eu não preciso mais disso. Eu posso fazer um len deck. E aí eu tenho aqui o tamanho do deck. Isso aqui já vai me ajudar em outras classes à frente. Por exemplo, se eu quisesse fazer o str, e eu quero que o str retorne algo desse tipo aqui, assim. Já até colocou baralho de tantas cartas. Como eu já tenho o len definido, ele já pode usar o len no próprio self. E aí aqui, se eu fizer um print no meu deck diretamente, quando eu imprimir, ele vai me retornar aqui, ó, baralho de 52 cartas. Perfeito?
vamos passar aqui para o nosso próximo item, que vai ser o getIndex. Deixa eu puxar aqui. getItem. Vamos lá. Digamos que eu queira saber qual é a minha primeira carta. Qual a primeira carta desse baralho? E aí ele não consegue, né, buscar. Eu teria que novamente buscar a lista de cartas, né, meu underline cards, e depois dentro dele buscar isso aqui. Então eu posso definir o dando é getItem. E aí ele recebe o self como todo método de classe, e ele recebe um index, que é o que será consultado. E aí aqui eu vou fazer o meu return, eu vou retornar, né, a minha lista de cartas, buscando o index que foi passado. Quando eu executar aqui, ó, agora você vê que na minha posição 0 eu tenho um A de espadas. Quando eu vou começar aqui meu for, eu começo pelo naipe de espadas e começo pela carta A. Então ele foi montado, a primeira carta montada foi o As de espadas. Se eu quiser considerar que o A como só a última carta em vez de a primeira, né, que o A, tanto ele serve como a primeira como a última num jogo de cartas, então já passou a ser o 2 aqui de espadas, tá? Porque eu mudei o A de lugar. Eu vou voltar aqui para o nosso formato original. E aí a gente tem aqui a forma de obter agora um componente específico, né? Eu posso pegar o -1, que seria o último. E aí nós temos um card pause, o último naipe, a última carta. Vamos passar para o próximo método, que vai ser o método de igualdade. Digamos que eu tenha dois decks. Tem o deck 1 e tem o deck 2. E eu quero saber se eles são iguais. Eles são diferentes, mas são dois baralhos do mesmo tamanho. Se eu quiser aqui, eu fizer um print em cada um dos decks, eu vou ver que ambos são baralhos de 52 cartas. E minha regra de negócio é que se os baralhos são do mesmo tamanho, eles são iguais. Então eu tenho como definir isso. E aí eu faço o dunder EQ de equal, recebo o self e recebo um outro objeto que será igual ao self. Então eu estou comparando, meu objetivo é que esses objetos sejam iguais. Então eu vou fazer a comparação dele como dois objetos iguais. Eu vou retornar a resposta de se o tamanho do self é igual ao tamanho do outer. Eu já estou usando aqui o underline, tá? Que ambos os objetos tenham a função underline implementada e vou me retornar a comparação do tamanho deles. Então, estou dizendo que se o tamanho de ambos os objetos forem iguais, eles serão iguais. E aí eu vou imprimir, e agora eu tenho true aqui, ó, em vez de false. E posso fazer deixa eu tentar fazer algo um pouco invasivo aqui na classe, que não deveria ser possível, que é remover uma carta da lista do deck 2. E aí eles vão passar a ser diferentes. Tá vendo? 51 cartas, então agora passou a ser diferente. Vou comentar isso aqui, porque foi só um teste aqui para mostrar para vocês. Não vou precisar desses prints agora. E aí a gente vai para o próximo método, que é o método rep. Né? Basicamente eu vou só substituir aqui. Vou tirar o str, vou botar o rep. Deixa eu copiar para eu deixar o str aqui para vocês também. O método rep ele vai fazer basicamente a mesma coisa que o str, só que o rep ele é recomendado
para outros objetos, né? Seria a nossa representação interna do objeto e o STR é a representação externa. Mas, quando você imprime um deck, você faz a impressão de um objeto, caso ele não tenha o método STR descrito aqui, né? Eu vejo que eu comentei, então ele é inválido. Se esse método não existir, ele vai usar o que vier no rep. Vou adicionar uns tracinhos aqui, ó, só para vocês verem que ele vai vir daqui. É aqui, ó, os tracinhos, baralho de 52 cartas. Tirar esses traços que ficou feio. Meu teclado endoidou. Pronto. E aí continuamos a ter impressão sem ter o método STR, porque o STR está usando o wrapper para fazer a impressão. Tá? O ideal seria ter os dois, mas aí você só precisa ter os dois se você for ter duas representações, uma para suas outras classes que possam chamar esse objeto e outra para ser impresso na tela. Né? A definição desses métodos é esse. O STR é a representação externa e o wrapper é a representação interna do objeto. E agora, se eu quiser somar dois baralhos, eu tenho aqui já a comparação, mas aí eu quero ter um terceiro baralho, que ele vai ser a soma dos decks 1 e 2. Então, eu vou pegar dois baralhos e vou juntar e ter um baralho com o dobro do tamanho. É isso. Então, agora eu quero imprimir aqui o meu deck 3. Vamos ver o que é que vai acontecer. E aqui eu tenho um retorno de erro, né, que não é suportada essa operação de soma entre os decks. Mas eu também tenho um método que me permite fazer essa soma. Então eu vou definir o método add, o add, onde eu vou receber um self e um outro. Tá? Considerando aqui que o outro vai ser igual. Então como é que eu vou fazer essa soma? Eu vou ter aqui as cartas, tá? Vou fazer algo bem simples, não estou trabalhando muito aqui na lógica da programação. Mas eu vou criar uma lista de cartas que soma as listas de cartas do self e a lista de cartas do Otter, é uma lista completa. Aí eu vou criar um novo deck. Eu não tem problema de eu usar o mesmo nome porque eu estou dentro aqui do método. E depois eu vou substituir as cartas desse deck que eu criei por essas cartas somadas aqui. Tá? Poderia ser feito de outra forma? Poderia só instanciar aqui as cartas e já somar com a outra que veio, ou obter o próprio objeto e somar com outro. Aqui tem N formas de fazer, só tentei deixar de um jeito que fique mais legível. Tá? E aqui eu retornarei o deck. E agora vamos executar. Já paramos de ter erro e já temos aqui um baralho de 104 cartas. Já fizemos a soma do nosso objeto. E se em vez de somar eu quisesse multiplicar, quisesse ter o meu baralho 3 vezes, eu quero ter pegando esse baralho aqui 3 vezes, 4 vezes. Então eu posso adicionar o método mu de multiplicação. E diferente aqui dos outros métodos onde eu usei Otter, eu vou usar um escalar. Por que escalar? Eu vou usar só um número, pode ser número, pode ser num. Né? Eu vou usar como escalar aqui porque eu estou dizendo que eu não quero multiplicar ele por outro baralho, que seria uma multiplicação de matrizes. Eu quero multiplicar ele por um número comum, por 2 por 3. Então basicamente vai ser o daqui de cima, cards, multiplicando a lista de cartas vezes um escalar. Vou obter um novo deck, vou pegar os cards desse deck novo e substituir por esses cards que eu criei aqui e vou retornar ele. Então aqui eu já tenho, vou pegar o deck 3, o deck 3 ele já tem o dobro do tamanho, então vou pegar o deck 3 e vou multiplicar por 2.
Vamos ver o que é que vai acontecer. Aqui, ó, ele já usou o rep, né? Mesmo na multiplicação. Eu tenho um baralho de 208 cartas, que seria o de 104 multiplicado por 2. Se eu fizer por 3, ó, ficou 23, vai dar um baralho gigante. 2.392 cartas. Deixa só por 2 mesmo aqui, que não tem para que tanto baralho. E agora nós vamos para a nossa último método que eu vou estar trazendo aqui, que seria o método para a gente ver a representação booleana da classe. Para que é que serve essa representação booleana? Digamos que eu quero fazer aqui, ó, if se o deck, né, fazer qualquer verificação, se o deck existir, quando a gente usa isso numa lista, por exemplo, se a lista for vazia, ele considera ela como false. Se a lista tiver qualquer objeto, qualquer item dentro dela, ele considera como true. Da mesma forma, se eu estiver fazendo uma string, esse if e diretamente aqui a variável, esse if ele vai constar se é uma string vazia. Aqui no caso eu não quero o baralho não estar vazio, eu quero o baralho estar ativo. Então, se eu imprimir aqui, eu tenho um retorno aqui que o baralho está ativo. Vou tirar aqui só para não ficar um caractere feio ali embaixo. Mas aí eu quero adicionar nas minhas cartas um self, onde eu possa dizer se ele está ativo, enabled. E aqui eu quero dizer que é falso. Ele inicia inativo. Se eu fizer isso aqui, nada mudou, né? O baralho ainda está ativo, mesmo criando lá um enable. Então teria que fazer algo tipo if enable, e aí ele não imprimiria. Vou criar um else aqui para quando ele não imprimir, o baralho não está ativo. E aí ele vai, para mim o baralho não está ativo. Só que essa consulta aqui está meio feia, né? Eu tenho que consultar lá dentro do objeto um atributo privado. Então a gente vai definir aqui o dunder bool, né? de boolean. Dunder, que eu venho falando durante esse vídeo todo, é como a gente lê esse underline, underline, seguido do nome da variável, underline, underline. Tá? Então aqui seria o dunder bool. E eu quero que ele simplesmente me retorne o self enable. E aqui agora eu posso consultar diretamente no deck e ele vai me trazer. Quando deu Ctrl S, o Ctrl não foi apertado. Ctrl S agora. E agora ele me trouxe aqui. O baralho não está ativo. Tem um ponto de erro aqui. Return self enable. Na verdade o baralho não está ativo, não foi erro. Né? Aqui ele está como false. Então vamos fazer aqui como eu não devo mexer nas minhas variáveis privadas, então eu vou criar um def activate e eu vou mudar o self enable para true. Vou salvar aqui. E aqui antes desse if eu vou chamar o meu deck e vou ativá-lo. E agora o baralho está ativo. Ou podemos ainda fazer assim. Vou isso aqui para baixo. Vou duplicar esse código e jogar para baixo também. Só organizar aqui. Então eu tenho aqui o deck está desativado. Aqui ele vai ser ativado e eu vou passar ele pelo mesmo if idêntico ali só para a gente ver o resultado. Então, ele veio aqui, ó, o baralho não está ativo. Ele passou pelo if e o baralho está ativo. Eu poderia até fazer assim, ó. Print. O baralho foi ativado. E aí quando eu executar, eu vou ver aqui, ó. O baralho não está ativo. O baralho foi ativado e agora o baralho está ativo. Esse é o básico da estrutura de dados do Python, tá? Trouxe aqui
todos os métodos que o autor trouxe. Não está na mesma implementação que ele trouxe, ele usa duas classes de exemplo para poder fazer, ele usa uma classe de vetores e a classe do baralho. Eu trouxe para dentro do baralho aqui a classe de vetores. Também não está escrito da mesma forma, o autor escreve de uma forma muito mais pythônica, né? Então a lista ele vai usar aqui um list comprehensions, alguns detalhes que a gente ainda não abordou. Então, acho que o próximo vídeo já é sobre list comprehensions. Após esse vídeo de list comprehensions, que a gente explicar o uso dela, eu volto aqui e traduzo aqui, né? E volto para fazer também essa lista com list comprehensions, tá? Fica bem mais fácil. E aí, se vocês quiserem, comentem aqui se vocês fazem questão, eu trago a classe do próprio autor e explico ponto a ponto a classe que o autor construiu no livro, né, que é uma classe bem mais compacta, bem mais concisa. Até o próximo vídeo, deixa o seu like e comenta aqui o que é que você quer ver no canal para a gente gravar mais vídeos para vocês.